Saudações a todos, que a paz esteja conosco, agradecendo a Deus mais uma vez pela bênção desse estudo, agradecer a participação e a presença de cada um de vocês. O estudo de hoje é o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Iremos retomar os nossos estudos, iniciando o capítulo 11, intitulado Intervenção dos Demônios nas Manifestações Modernas. É que depois de uma breve introdução, o Kardec ele vai fazer algumas considerações com relação ao que a Igreja trazia na época sobre essa temática. Lembrando sempre que o Kardec, ele, ao longo dessa obra, ele vai fazendo exatamente uma comparação, né? A gente até sempre comenta que aqui ele está fazendo um estudo comparativo das religiões e também do próprio paganismo. Ou seja, qual é a ideia espiritualista, né, de uma forma geral, que a igreja, que a cultura pagã, enfim, tinham sobre essas temáticas. Então, ele vai fazer essa introdução e depois ele vai trazer exatamente as ideias que eram vigentes pela igreja. E, aliás, não mudou, né, muita coisa, porque os dogmas permanecem. Só que cada dia que passa, a igreja tem mais dificuldade em manter essas incoerências que Kardec aponta aqui. Então, nós fizemos questão de destacar, inclusive, o texto, para diferenciar o que é texto de Kardec e o que é o texto que ele está usando como base para fazer as comparações. E aqui ele já vai colocar uma nota de rodapé, né? As citações deste capítulo foram extraídas da mesma carta pastoral citada no capítulo anterior, constituindo sua continuação e dispondo da mesma autoridade. A gente vai lembrar que o capítulo anterior estava se tratando dos demônios, né? E o antes estava falando sobre os anjos. E em todos esses capítulos, ele vai usar justamente essa carta pastoral aqui do Monsieur Gauzet. Aí a gente vai lembrar que é justamente, né, essa carta pastoral que nós conseguimos o original, vai estar na descrição desse vídeo também, é o original em francês. E só para a gente refrescar a memória, né? Ele vai pegar aqui e nós, inclusive nós destacamos, né, os trechos que ele tira. Esses primeiros trechos aqui, ele utilizou para compor o capítulo, né, sobre os demônios. E essa aqui, essa parte aqui, eu até grifei aqui, que é justamente o trecho dessa pastoral que a gente vai fazer a leitura, que está no capítulo 11, né, que é o objeto de estudo nosso. Então, o Kardec ele vai retirar os principais pontos dessa carta pastoral, tirando o assunto em questão que a gente vai tratar. E o assunto em questão é justamente a temática que era tratada na época sobre a intervenção dos demônios nas manifestações modernas. Ele vai trazer como a igreja tratava esse assunto e ele vai mostrar as incongruências, né, que existem e a maneira ilógica de tratar o assunto. E ele vai jogar uma luz a respeito dessas lacunas que ficam abertas aí, ou abertas não, né, porque a igreja fecha, né, mas assim, mal explicadas, digamos assim, né? Então ele vai jogar uma luz segundo os princípios espíritas. O que a gente percebe quando a gente lê esse texto aqui é que o texto realmente ele é fluido, né? Ele vai transcorrendo sem muita. O Kardec nos conduz de uma forma tão lógica, né? Que talvez a gente não precise de tantas
paradas, mas sempre a gente tem um comentário ou outro, né, um adendo aí à questão, então fiquem atentos e a hora que vocês quiserem me interromper, me interrompam. Então vamos iniciar a leitura do capítulo 11, Intervenção dos demônios nas manifestações modernas. Kardec vai fazer uma introdução geral dos fenômenos e do problema. Então ele começa assim: os fenômenos espíritas modernos têm atraído a atenção para fatos análogos que ocorreram ao longo de todas as épocas, nunca tendo sido os registros históricos mais investigados com relação ao assunto do que nestes últimos tempos. Da similitude dos efeitos, infere-se a unicidade da causa. Como acontece com todos os fatos extraordinários, cuja origem é desconhecida, a ignorância enxergou neles uma causa sobrenatural, e a superstição os amplificou, acrescendo-lhes crendices absurdas. Daí o grande número de lendas que, em sua maioria, são uma mistura de um pouco de verdade e muita de fantasia. Por terem predominado por tanto tempo, as doutrinas sobre o demônio exageraram de tal forma o poder deste último que levaram, por assim dizer, ao esquecimento de Deus. Por isso é que se atribui ao demônio tudo o que parece estar acima da capacidade humana. Por toda parte surgia o dedo de Satanás. As melhores coisas, as descobertas mais úteis, principalmente todas aquelas que poderiam tirar o homem da ignorância, ampliando seu círculo de ideias, foram várias vezes consideradas obras diabólicas. Os fenômenos espíritas dos dias atuais, mais numerosos e bem observados, sobretudo com o apoio da razão e dos dados científicos, confirmaram, de fato, a intervenção de inteligências ocultas, mas que agem sempre dentro dos limites das leis naturais, revelando por sua ação uma nova força e leis até então desconhecidas. A questão reduz-se, assim, em saber de que ordem são tais inteligências. Enquanto não havia acerca do mundo espiritual senão noções vagas e dogmáticas, os equívocos eram possíveis. Hoje, porém, que observações rigorosas e estudos experimentais trouxeram esclarecimento sobre a natureza, origem e destino dos espíritos, assim como sobre seu papel no universo e seu modo de ação, a questão se explica através dos fatos. Sabe-se agora que essas inteligências são as almas dos que viveram na Terra. Sabe-se também que as diversas categorias de espíritos bons e maus não constituem seres de espécies diferentes, mas que apenas constituem diversos graus de adiantamento. Conforme a posição que ocupam, em virtude de seu desenvolvimento intelectual e moral, os espíritos que se manifestam apresentam características muito discrepantes, o que não os impede de terem saído da grande família humana, assim como o selvagem, o bárbaro e o homem civilizado. Vamos então prosseguir, e aqui a gente vai notar que Kardec aborda a posição tradicional da Igreja sobre os demônios. Sobre os demônios, assim como sobre muitas outras questões, a Igreja mantém suas velhas crenças dizendo: temos princípios que não se modificam há 18 séculos porque são imutáveis. Seu erro é precisamente o de não levar em conta o progresso das ideias e de considerar Deus muito pouco sábio, a ponto de não promover a sua revelação de maneira proporcional ao desenvolvimento da inteligência, utilizando-se da mesma linguagem com os homens primitivos e com os homens adiantados. Se, a despeito do avanço da humanidade, persiste a religião em apegar-se aos velhos desacertos, tanto em matéria espiritual quanto nas questões científicas, cedo ou tarde ela será devastada pela incredulidade.
Eis como a Igreja explica a intervenção exclusiva dos demônios nas manifestações modernas. E aqui, novamente, né, lendo a nota de rodapé, o Kardec vai explicar que, a partir de agora, essas citações elas foram extraídas da mesma carta pastoral citada no capítulo anterior, constituindo sua continuação e dispondo da mesma autoridade, ou seja, a carta pastoral do Monsieur Guzet. E a carta pastoral, que foi escrita por ocasião da Quaresma de 1865, ele, ele escreve assim: em suas intervenções, os demônios também procuram dissimular sua presença de modo a afastar suspeitas. Sempre ardilosos e pérfidos, atraem o homem para suas armadilhas antes de impor-lhe os grilhões da opressão e da servidão. Aqui despertam-lhe a curiosidade para fenômenos e jogos pueris. Ali suscitam-lhe a admiração e subjugam-no pelo encanto do maravilhoso. Então vamos lá, retomando a leitura. Se surge o sobrenatural, bem, aqui nós tivemos que interromper um pouquinho a nossa leitura, porque foi observado que essa palavra sobressalto está errada, né? Então o correto é sobrenatural. Se surge o sobrenatural e seu poder se desmascara, acalmam e apaziguam as apreensões, solicitando a confiança e estimulando a familiaridade. Quando a gente começa a ler isso aqui, a gente vai imaginando nos fenômenos que estavam ocorrendo, né? E o discurso da igreja, até através dessa pastoral, porque indiretamente ele está falando, o diabo se disfarça de bom, não é? E familiaridade, né? E vem através de familiares, dizendo que é o pai, que é a mãe, sutilmente essa carta da pastoral, né, do Monsieur Guzet está recheada, né, de conceitos dogmáticos Alfinetadas. e justamente alfinetando os fenômenos que estavam É. ocorrendo. Só que veja bem, nós estamos em 1865. Os fenômenos das mesas girantes foi 10 anos atrás, lá 57, estava quase já no seu declínio, né? Então, o ápice aqui é a pujança com que a doutrina espírita aparece. Então, esse ataque não é simplesmente às mesas, mas sim agora diretamente o ataque frontal ao próprio espiritismo, e principalmente na figura de Allan Kardec. E aqui, sutilmente, né, a gente vai lendo essa pastoral e vai vendo o recado que o Monsieur Guzet manda para os seus fiéis e a crítica que ele faz a quem se ocupa com esses fenômenos, que, claro, lógico e evidente, era o espiritismo, né, na época. E ele continua aqui, o Monsieur Guzet, né? Ora, apresentam-se como divindades e gênios benfeitores. Ora, apropriam-se dos nomes e com as características de mortos, cuja lembrança perdura entre os vivos. Graças a fraudes dignas da antiga serpente, falam e são ouvidos, proclamam dogmas que são aceitos, adicionam algumas verdades às suas mentiras, disseminando o erro sob todas as formas. É aí que aparecem as pretensas revelações de além-túmulo. Para chegar a esse resultado é que a madeira, a pedra, as florestas, as fontes, o santuário dos ídolos, o pé da mesa e a mão da criança convertem-se em oráculos. Então aqui ele coloca o espiritismo no rol de todos esses fenômenos acontecidos, inclusive na antiguidade, né? Assim é que a pitonisa profetiza em seu delírio,
e que o ignorante, em misterioso sono, torna-se repentinamente um doutor da ciência. Enganar e perverter, tal é, em toda parte e em todos os tempos, o objetivo final dessas estranhas manifestações. Os resultados surpreendentes de tais práticas e atos, bizarros e ridículos na sua maioria, não podendo proceder de sua virtude intrínseca, nem da ordem estabelecida por Deus. E aqui Kardec até dá uma destacada, né, nessa fala. Só se pode esperá-los do concurso de forças ocultas. Tais são notadamente os fenômenos extraordinários obtidos em nossos dias, através dos procedimentos aparentemente inofensivos do magnetismo e do órgão inteligente das mesas falantes. Por meio desses trabalhos da magia moderna, vemos reproduzirem-se entre nós as evocações e os oráculos, as consultas, as curas e as mágicas, que ilustraram os tempos dos ítulos e dos oráculos das sibilas. Como outrora, ordena-se a madeira e esta obedece. Interrogada, responde ela com todas as linhas e sobre todas as questões. Encontramo-nos em presença de seres invisíveis que usurpam os nomes dos mortos e cujas pretensas revelações são marcadas pela contradição e pela mentira. Formas leves e sem consistência aparecem repentinamente, mostrando-se dotadas de uma força sobre-humana. Quais são os agentes secretos desses fenômenos, os verdadeiros atores dessas cenas inexplicáveis? Os anjos não encarnam esses papéis indignos e não se prestariam aos caprichos da curiosidade vã. As almas dos mortos, cuja evocação é proibida por Deus, permanecem no lugar que lhes designa a justiça, não podendo, sem sua permissão, colocarem-se à disposição dos vivos. Os seres misteriosos, que atendem ao primeiro chamado do herético e do ímpio, assim como ao do crente, ao chamado do crime, assim como ao da inocência, não são enviados de Deus, nem apóstolos da verdade e da salvação, mas os prepostos do erro e do inferno. Apesar dos cuidados que tomam, escondendo-se sob os mais veneráveis nomes, traem-se tanto pelo vazio de suas doutrinas, quanto pela baixeza de seus atos e a incoerência de suas palavras. Empenham-se para apagar o símbolo religioso, os dogmas do pecado original, da ressurreição dos corpos, da eternidade das penas e toda a revelação divina, a fim de subtrair às leis sua verdadeira sanção, abrindo todas as portas ao vício. Se suas sugestões pudessem prevalecer, formariam uma religião cômica para uso do socialismo e de todos aqueles a quem incomoda a noção do dever e da consciência. A incredulidade do nosso século preparou-lhes os caminhos, que as sociedades cristãs, através do retorno sincero à fé católica, possam escapar do perigo dessa nova e assustadora invasão. Eu quero comentar aqui algumas coisinhas que nós destacamos e também convido a vocês a me acompanhar e também a fazer os seus comentários. O que chama atenção aqui, que num outro estudo a gente estava falando sobre, nós estávamos estudando o livro dos médiuns e estávamos abordando justamente a questão que o Kardec, no livro dos médiuns, ele vai ressaltar que numa reunião mediúnica, não evocar os espíritos é como se você abrisse o microfone para qualquer um na Assembleia, não é verdade? E aí vem a FEB, Federativa Espírita Brasileira, Federação Espírita Brasileira, e através das orientações dos espíritos, Emmanuel, e outros, né, como André Luiz, praticamente o Emmanuel,
É, na autoridade de Emmanuel, a federação começa então a propagar que a evocação era no tempo de Kardec, que agora não, que agora há uma proibição. Agora, digam-me, se, se a gente aceita essa ideia, não é voltar ao que a igreja queria, não é? Proibido por Deus a evocação. Isso vai ficar muito mais claro quando a gente começar a ler agora o que o Kardec vai escrever a respeito dessas ideias do Monsieur Gauzet aqui. Outro ponto também que eu queria chamar, né, que o próprio Kardec destaca, mas isso eu vou deixar para Kardec mais adiante no texto, sobre a eternidade da pena, das penas, né? Que ele fala: empenham-se para apagar o símbolo religioso, os dogmas do pecado original, da ressurreição dos corpos, da eternidade das penas, porque são dogmas da igreja. E a lógica, a racionalidade, independente do espiritismo, né, já coloca isso como uma coisa incoerente com Deus justo e bom, né? E, finalmente, uma outra coisa que a gente vê que é tão combatido, né, não só pela igreja, mas pela sociedade materialista e por aqueles que defendem também a manutenção de privilégios dentro de uma sociedade, a primeira coisa que se ataca quando as ideias de fraternidade e de amor ao próximo, no tempo de Kardec, chamavam de socialismo. Hoje te taxam de comunista, não é? O próprio Guziek formaria uma religião cômica para uso do socialismo. Isso chama atenção porque ainda hoje você vê muitos padres que fazem parte das pastorais, que trabalham com indigentes, que trabalham com a população pobre. Vocês já perceberam como a igreja trata? Sim, Por quê? Porque incomoda. Incomoda mostrar a miséria enquanto a igreja está na opulência. Incomoda para um sistema social, né, mostrar a pobreza enquanto poucos dentro de uma sociedade gozam de privilégios. Então, a gente vê que a mesma coisa se repete, né? Deixa eu passar a palavra para o o Fernando levantou a mão, depois Fernando aqui. eu queria fazer um comentário também. A minha questão está exatamente proibida por Deus. A igreja consegue separar em Moisés o que é lei dos homens e o que é lei de Deus? Primeira questão. A segunda, o Espiritismo combate a magia e ele imputa ao Espiritismo exatamente a magia, ou seja, é uma propaganda bem feita. Ele mistura coisas do passado, vai falar das sibilas, né, do oráculo, da madeira, que a gente já estudou, inclusive o próprio Kardec estudou isso, né, e trouxe nos textos dele anteriores, né. Sem pretensão de responder a tua pergunta, se a igreja ela consegue separar o que é lei de Deus e lei dos homens, né, lei de Moisés, né, lei dos homens e lei de Deus, eu vou um pouquinho mais além nessa questão, porque a resposta já, a gente já sabe que é não, não tem como você definir, né. Mas, porque a igreja não é, né, dona da verdade, né? Mas a lógica te mostra, de quem são as leis, né? Você vê as leis adequadas para aquele tempo, para uma sociedade daquele tempo, não dá para você prosseguir. Hoje a sociedade se compõe, intelecto moral, inclusive, né, de outra forma. Mas o problema não é esse, o problema é que lei que a igreja quer estabelecer que é divina. Porque todos esses absurdos que a gente vê como eternidade das penas, por exemplo, né? A ideia de anjos maus, como o diabo, por exemplo,
para a igreja, isso faz parte de uma lei divina. Então, é a interpretação que eles dão, é o que eles querem que seja a lei divina e vão fazer das tripas corações, né, para adequar esse pensamento dogmático que outrora servia para controle das massas. E hoje não funciona muito bem, porque uma grande parte, né, da população se libertou, né? E pelo fato da igreja não ter mudado, as pessoas acabam saindo da igreja e agora a igreja tem subdivisões, né? Tem o protestantismo, tem outras áreas, né? Então acabam migrando para outras correntes, né? Formada depois da reforma, né? Marisa. Rapidamente, só em relação a comentário que você fez, né, da igreja agir em função, agir principalmente, né, nos padres que têm uma outra visão, claro, do papel social, tudo. A gente sabe o que aconteceu com o padre Lancelotti aqui em São Paulo, é um absurdo, né? Um padre extremamente ativo na comunidade, na sociedade, enfim. Mas isso é tão... Gente, espera só um pouquinho, desculpa, mas as pessoas insistem. Deixa eu mutar meu telefone, porque é golpe, né? Fraude, então fica insistindo. Mas assim, desde a minha época de colégio, né? De freira, por duas vezes, três freiras que se destacavam, uma professora de matemática, outra de história e uma outra, não me lembro qual matéria que ela dava agora. Mas eram freiras que tinham uma visão muito moderna, muito atual do papel social, das políticas públicas. Ah, mas não tem nem dúvida, elas eram transferidas. Quando o colégio percebia, né, o colégio que eu digo, né, a hierarquia, percebia que essas freiras tinham uma penetração muito forte conosco, né, jovens ainda, e começavam a ser muito mobilizar o colégio para inclusive ações sociais, não tinha dúvida, elas transferiam para outro colégio, né, de preferência em outro estado. Então, e isso sempre existiu. Quer dizer, é impressionante como a igreja. E É, é uma coisa tão contraditória, né? Tão contraditória pregar as máximas do Cristo, e justamente quando você tem pessoas que pregam a igualdade, pregam e atuam, não é só pregar, atuam, são afastadas. e a quantidade de padres que foram excomungados, Né? né? A gente sabe dos casos principais, porque eram pessoas de grande vulto e continuaram, mesmo excomungados, continuaram a sua tarefa, né? Junto a uma população pobre, defendendo direitos, né? Mas, e os que não se destacaram, que a gente nem sabe, né? São inúmeros padres. Mas Inúmeros. isso fica muito claro, porque na minha concepção é assim. Incomoda, porque eles vivem na opulência. Exato, Aí você levanta e coloca, deixa, como é que a gente fala? Essa população invisível, a igreja quer que continue invisível. claro, E a nossa sociedade materialista usa essas pessoas para manter a máquina do Estado funcionando, para alimentar o quê? Donos de empresas, banqueiros. Então, exato. existe um status quo que há séculos as pessoas não querem que mude. Você vê o pobre. O pobre não tem acesso à escola, porque em determinados governos é tão combatido o estudo. Porque a única forma de igualar, né, e desenvolver a população pobre é dar estudo. Mas o E não, camarada, você lembra daquela base da pirâmide de Maslow, né? aham, Que ele fala que as pessoas que estão na base da pirâmide, elas não têm tempo de nada, só têm tempo de pensar em comer, é. né? Então, e essas pessoas fazem o quê? O tempo todo tem que trabalhar. E aí fazem os trabalhos que
que alimentam. É por isso que quando alguém levanta essas questões não interessam para quem está ali no seu conforto. Então, para a igreja, para o governo, determinados governos, é melhor que essa população permaneça invisível, porque é essa população que alimenta. Agora, isso vem de séculos, porque antigamente era o clero e a monarquia, né? E Hoje nós também, temos outras formas de governo que estão aí tentando se impor, né, para trazer a sua forma de gerir, né, todas essas questões, né? E bobo daquele que fala que não tem nada com isso. Tem, porque a única maneira da gente votar, a gente mudar é com o voto consciente, né? claro, e Escolher também bem por os candidatos e votar. Já e que a gente não também pode tirar a igreja, né? A gente pode tirar os governos que a gente não. Mas voltando à a igreja também é um saco de gatos, na verdade. Eu conheci um padre da Zona Leste, aqui de São Paulo, que, na verdade, parecia um centro espírita. Ele dava passe, fazia desobsessão, tratava as pessoas com água fluidificada, que ele falava que era água benta. Você sabe que a igreja, ela denomina esses padres, aí tem até uma certa tolerância, desde que eles não passem dos limites, né? Mas são os chamados carismáticos. São padres que admitem a mediunidade e praticamente trabalham de uma forma bem parecida com o que a gente vê o trabalho da mediunidade no espiritismo, né? e Porque, olha, também dentro da igreja tem correntes de pensamento, né? Tem os carismáticos, que são esses aí, tem os jesuítas, né? E por aí vai, né? e a gente não pode esquecer que o conhecimento liberta. Por que que não é interessante? Por que que a educação nunca foi prioridade para um governo? Alguns, né? Porque o conhecimento liberta o ser humano. Exatamente. Então, para que que nós vamos dar conhecimento para o povo? Não, né? Como diz, o povo gosta de pão e circo. Então a gente dá pão e circo. Para que da educação? E para a igreja, né? A gente vê como as duas coisas caminham juntas, né? Mas Exatamente. a igreja também. Quanto mais ignorante você for, melhor. Então, essa é a história. Agora, pare e pensa comigo. Não podia se ler a Bíblia, porque você era incapaz de interpretar. Não podia evocar espíritos, porque você corria o risco de evocar o demônio. E justamente por causa do demônio, você tinha que obedecer, porque senão ele te pegava. Vamos voltar aqui para o nosso tempo atual. O que que a FEB está fazendo? Ela te induz a não ler a doutrina espírita. Ela te joga no rol de obras mediúnicas. E Sim. ela interpreta os livros, como o Papa fazia, fazendo resumos através de apostilas e estudos sistemáticos trazido pelo Emmanuel André Luiz, substituindo os livros. Porque para cada livro da codificação, você tem uma obra de Emmanuel, né? O Céu e o Inferno, ele lançou A Justiça Divina, e por aí vai, né? O Livro dos Espíritos, ele lançou outro livro. Quer dizer, se estuda interpretando. Então, mesma coisa, não é? Então, quanto mais ignorante em todos os campos, melhor. A FEB lucrou milhões e ainda lucra com livros. Agora está diminuindo porque não tem mais o autor vivo, né, para produzir, e o outro que estava praticamente igualado a ele aí morreu também. Agora a gente vai produzir filme. Aí tem uma série de livros agora que vão começar a fazer um monte de livro. Estão dando tiro para tudo que é lado, né? Essa aqui é a grande verdade. Bora ver. E a FEB, quem diria, né? Ela está na mesma situação da igreja. Exatamente. Ela está na mesma situação da igreja.
Até quando que eles vão conseguir tapar o sol com a peneira? Porque hoje em dia, esse negócio da evocação, não é só o nosso grupo que bate aqui pesado. Muita gente já bate pesado e parece que agora a voz né, aumentou num volume tanto, né, Bastante. que a FEB andou soltando os comunicados aí e já é sinal que ela já está capengando, né? Vamos voltar lá para o texto, que agora a gente vai ver uma crítica racional à tese do monopólio demoníaco. Ou seja, agora Kardec vai, né, fazer as críticas racionais a respeito desse texto do Gozé. Toda essa teoria baseia-se no princípio de que os anjos e os demônios são seres distintos das almas dos homens, e que estas são o produto de uma criação especial, até mesmo inferiores aos demônios em inteligência, em conhecimentos e em faculdades de todos os tipos. A teoria conclui pela intervenção exclusiva dos anjos e dos demônios nas manifestações modernas, atribuídas aos espíritos dos mortos. A possibilidade de as almas se comunicarem com os vivos é uma questão de fato, um resultado da experiência e da observação que não discutiremos aqui. Mas admitimos, por hipótese, a distinção acima, supondo que somente os seres de natureza angélica pudessem se manifestar, sem que possam fazer as almas humanas, e vejamos se é racional conceder esse privilégio aos demônios, se esta última opinião concorda com os fatos e se ela não é contestada pela própria doutrina relativa à natureza e às atribuições dos anjos. Das três categorias de anjos, uma se ocupa exclusivamente do céu, uma outra do governo do universo, e a terceira está encarregada da terra, encontrando-se nesta última os anjos guardiães, encarregados da proteção de cada indivíduo. Somente uma parte dos anjos desta última categoria participou da revolta e foi transformada nos demônios. Se Deus permitiu-lhes induzir o homem à perdição através de todos os tipos de sugestão e de manifestação visível, porque ele, que é soberanamente justo e bom, teria concedido a eles o imenso poder de que dispõe e a liberdade de que fazem um uso tão nocivo, sem também permitir aos anjos bons que lhes fizessem contraposição através de manifestações correspondentes, dirigidas ao bem. Admitamos que Deus tenha dado igual poder aos bons e aos maus, o que já seria um favor exorbitante em benefício desses últimos. O homem seria ao menos livre para escolher, mas dar aos demônios o monopólio da tentação, com a capacidade de simular o bem a ponto de conseguir enganar, seduzindo assim com mais efetividade, seria preparar uma verdadeira cilada para a fraqueza dos homens, sua inexperiência e sua boa-fé. Dizemos mais, seria como se Deus abusasse da confiança que se lhe deposita. A razão se recusa a admitir uma tal parcialidade em proveito do mal. Vejamos os fatos. Outorgam-se aos demônios as faculdades transcendentes. Eles nada perderam de sua natureza angélica. Possuem o saber, a perspicácia, a previdência e a clarividência dos anjos, além de astúcia, sagacidade e manha no mais alto grau. Seu objetivo é desviar o homem do bem e, sobretudo, afastá-lo de Deus, arrastando-o ao inferno, do qual são provedores e aliciadores. Compreende-se que os demônios se dirijam àquele que está na estrada da virtude, fora de alcance, portanto, se este se mantiver no bom caminho. Compreende-se que usem da sedução e da simulação do bem para atraí-lo às suas fieiras. O que é incompreensível, no entanto, é que eles se dirigem àqueles que já lhes pertencem, de corpo e alma, para reconduzi-lo a Deus e ao bem.
Ora, quem estará mais nas garras dos anjos demoníacos do que aquele que blasfema contra Deus, que o renega mergulhado no vício e na desordem das paixões? Já não estará este último no caminho do inferno? Como explicar que o demônio, já exitoso na captura de sua presa, a exorte a orar a Deus, a submeter-se à sua vontade, a renunciar ao mal? Que ainda enalteça aos olhos de sua vítima a aventura da vida dos espíritos bons, descrevendo-lhes a apavorante posição dos maus? Acaso já se viu um comerciante tecer para seus clientes elogios da mercadoria de seu vizinho em prejuízo da sua, incentivando-os a comprar no concorrente? Ou então, um encarregado do alistamento militar depreciar a vida na caserna enquanto louva a tranquilidade da vida doméstica? Antes de continuar aqui, só para não ir muito longe, mais muito longe, eu até coloquei uma setinha aqui, né? Porque às vezes a gente lendo correndo aqui, sem prestar muita atenção, a gente fica meio que se entender aqui, né? Porque o que ele está colocando aqui? Segundo a pastoral, fala que dos demônios, né? Que se comunicam apenas esses que são evocados, na verdade, como a proibição, só quem vem são os espíritos maus. E a partir daqui, ele está falando que o que é incompreensível, no entanto, é que esses próprios demônios, já que tudo que se evoca é demônio, né? Como é que pode, então, um demônio tentar conduzir essas almas para o bem? Porque ele está falando agora dos espíritos que são evocados através da mediunidade e com o trabalho do espiritismo, né? Então, quantas comunicações que esses espíritos não trouxeram, conselhos, né? E comunicações que tendem, né, a colocar o homem num bom caminho, mostrando, inclusive, quando a gente não está diante da lei de Deus, sendo uma boa pessoa, enfim, né, fazendo o bem, como é que a gente pode se transformar, né, nesses espíritos sofredores, né? E aqui também o que eu me lembrei é que quando Jesus está curando, quando Jesus está fazendo bem, ele é acusado também, né, pelos fariseus de estar possuído pelo demônio, né? E Jesus vai usar a mesma ironia que Kardec usou aqui, né? Ou seja, já que eu estou com demônio, que demônio estranho esse, né? Porque é um demônio que ajuda a curar os doentes, que ajuda a fazer o bem, então ele está trabalhando contra si próprio, né? A mesma ironia fina Kardec utiliza aqui nesse ponto, né? Algum comentário? Posso seguir? Eu gostaria de fazer um pequeno comentário. Essa carta pastoral aí acaba destruindo a ideia de Deus. Deus sendo por amor e amando os seres criados por ele, certo? Como que ele permite só os maus se comunicarem com os vivos? Essa é a grande questão. O Kardec ele ressalta isso, né, no parágrafo anterior, quando ele vai falar que o próprio dogma da igreja é contraditório, né? Porque ele fala uma coisa, mas o dogma mais adiante, né, desconstrói a ideia que ele construiu lá atrás. Ou seja, o que Kardec coloca é que a própria igreja, na sua fala, ela cai em contradição. Como é que Deus pode ser justo e bom mediante todas essas atrocidades que a gente está vendo aqui, né? Ou seja, não há uma lógica, né, nesse raciocínio da igreja, né? Dizer aos recrutas que terão uma vida de fadiga e privação e que caso escapem da morte, aqui está falando ainda, né, usando ainda o exemplo, né, daquele que
que está alistado, digamos assim, né, no exército, dizer aos recrutas que terão uma vida de fadiga e privação e que, caso escapem da morte quase certa, terão no mínimo braços e pernas decepados. É este, no entanto, o papel de parvo que se atribui ao demônio, pois é fato notório que, por conta das instruções emanadas do mundo invisível, veem-se diariamente incrédulos e ateus reconduzidos a Deus e orando com fervor, algo que jamais haviam feito, ou ainda as vítimas dos vícios trabalhando com afinco para se melhorarem. Imaginar que isso seja o resultado das artimanhas do demônio é fazer dele um completo tolo. Ora, como não se trata aqui de uma suposição, mas do resultado da experiência, e como contra um fato não há argumentação possível, é preciso concluir que o demônio é essencialmente um desastrado de primeira linha, que não é nem tão astucioso ou maligno como se imagina, e por conseguinte, nem tão temível quanto se afirma, já que trabalha contra seus próprios interesses, ou ainda que nem todas as manifestações provêm dele. Então Kardec prossegue com essa ironia, né? Mostrando que quantas comunicações e quantas instruções que levam as pessoas a se melhorarem para o bem, né? E para o seu semelhante, que são dadas através dessas comunicações. Se é o demônio, como eles afirmam, que cara desastrado, né? E o Kardec fala, é um desastrado de primeira linha, né? Mete os pés pelas mãos. Nesse parágrafo em diante, ele vai lembrar, né? Kardec vai lembrar sobre a mediunidade e a passagem de Atos dos Apóstolos. Afirma-se ainda que, no âmbito das manifestações, os demônios trabalham, e aqui um trecho da carta, né? Disseminando o erro sob todas as formas. E que para chegar a esse resultado é que a madeira, a pedra, as florestas, as fontes, o santuário dos ídolos, o pé da mesa e a mão da criança convertem-se em oráculos. Ele está usando as próprias palavras da pastoral. Assim sendo, seria preciso questionar o valor das seguintes palavras do Evangelho. Abre aspas. Derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Nesses dias, derramarei meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Fecha aspas. Passagem que está no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, 17 a 18, né, o versículo. Não temos aí a predição da mediunidade concedida a todos, mesmo às crianças que se realizam em nossos dias? Teriam os apóstolos anatematizado essa faculdade? Ao contrário, proclamam-na como uma graça de Deus, e não como obra do demônio. Terão os teólogos de hoje maior autoridade sobre a questão do que os apóstolos? Não deveriam ver o dedo de Deus no cumprimento de tais palavras? Eu acho fantástico, né? O que o Kardec coloca aqui. Terão os teólogos de hoje maior autoridade sobre a questão do que os apóstolos? Né? Então quer dizer que a igreja é maior do que os apóstolos para contradizer o que eles não só falaram, mas viveram, né? Espiritismo e magia. E aqui tem-se que fazer uma distinção fundamental entre uma coisa e outra. E é o que o Kardec vai fazer a partir desse parágrafo. Alega-se mais além nessa pastoral que, por meio desses trabalhos da magia moderna, aqui magia moderna é o espiritismo, né? Vemos reproduzirem-se entre nós as evocações e os oráculos, as consultas, as curas e as mágicas que ilustraram os templos dos ídolos e os antros das sibilas.
Onde se encontram os trabalhos de magia nas evocações espíritas? Houve tempo em que se podia crer na eficácia de tais ações, mas elas são hoje ridículas. Ninguém mais nelas crê, e o espiritismo as condena. Quando floresceu a magia, tinha-se apenas uma ideia muito imperfeita da natureza dos espíritos, que eram vistos como seres dotados de um poder sobre-humano. Ninguém os evocava senão para deles obter os favores da sorte e da fortuna, a descoberta de tesouros, a revelação do futuro ou a formulação de poções, ainda que à custa da própria alma. Presumia-se que a magia, por intermédio de seus símbolos, fórmulas e práticas cabalísticas, pudesse fornecer pretensos segredos para a realização de prodígios e constranger os espíritos a se submeterem às ordens dos homens, satisfazendo-lhes os desejos. Sabemos hoje que os espíritos nada mais são que as almas dos homens, evocando-se apenas para receber os conselhos dos bons, para corrigir os imperfeitos e para continuar as relações com os seres que nos são caros. Vejamos o que diz o Espiritismo a esse respeito. Não há meio algum de obrigardes um espírito a atender a uma evocação contra a sua vontade. Se for ele, do ponto de vista moral, igual ou superior a vós, porquanto não tereis nenhuma autoridade sobre ele. Se for inferior, podereis fazê-lo. Se for para o seu bem, porque então outros espíritos virão em vosso auxílio. Bem, nós estamos em 1865. A doutrina espírita, ela praticamente a sua base, né? A sua base doutrinária, ela já está constituída, que é pela teoria, que é o livro dos Espíritos, né? E pela prática, que é o estudo desses fenômenos no livro dos Médiuns. Então, aqui, o Kardec ele vai mostrar o que a doutrina espírita traz na sua base, né? Nos seus conceitos. E aí ele vai indicar aonde é que nós poderemos consultar isso, né? E eu diria até que isso tem endereço também, né? Que para os próprios jesuítas, para os padres e até para o senhor Guzet, né? Aonde, né, que o espiritismo pode se igualar com magia? Quando ele próprio combate a crendice e a magia, né? Então, aqui ele vai citar que isso daqui está lá no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 25. Essas anotações aqui eu fiz, mas elas não são importantes, é só para localizar exatamente onde estava, né? Prosseguindo. Quando desejamos tratar com espíritos sérios, a mais essencial de todas as disposições para as evocações é o recolhimento. Com a fé e o desejo do bem, mais aptos ficamos para evocar os espíritos superiores. Elevando nossa alma por alguns instantes de recolhimento no momento da evocação, identificamo-nos com os bons espíritos e os predispomos a vir. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25. Prosseguindo. Nenhum objeto, medalha ou talismã tem a propriedade de atrair ou de repelir os espíritos, porquanto a matéria nenhuma ação exerce sobre eles. Jamais um bom espírito recomenda tais absurdos. O poder dos talismãs existe apenas na imaginação de pessoas crédulas. O Livro dos Médiuns. Seguindo. Não há fórmulas sacramentais para a evocação dos espíritos. Quem ousa indicar tais fórmulas pode ser veementemente taxado de charlatanismo, uma vez que a forma nenhum valor tem para os espíritos. Todavia, deve-se fazer a evocação sempre em nome de Deus. O Livro dos Médiuns, capítulo 17, segunda parte. Os espíritos que estipulam lugares lúgubres e horas inconvenientes para encontros são espíritos que se divertem à custa dos que os escutam. É sempre inútil e frequentemente perigoso ceder a tais sugestões.
Inútil porque não se consegue absolutamente nada com tal manifestação. Perigoso não pelo mal que os espíritos podem fazer, mas pela influência que isso pode exercer sobre cérebros fracos. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25. Não há dias ou horas particularmente mais propícios às evocações, sendo essa questão completamente indiferente aos espíritos, assim como tudo o que é material. Crer em tal influência seria uma superstição. Os momentos mais favoráveis são aqueles em que o evocador pode estar menos distraído pelas suas ocupações habituais. Em outras palavras, em que seu corpo e seu espírito encontram-se mais calmos. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25. A crítica mal intencionada tem se comprazido em descrever as comunicações espíritas como sendo cercadas das práticas caricatas e supersticiosas da magia e da necromancia. Se aqueles que falam do espiritismo sem conhecimento de causa procurassem estudar o assunto sobre o qual pretendem emitir opinião, poupar-se-iam das elucubrações e alegações que servem apenas para atestar sua ignorância e má vontade. Para o esclarecimento das pessoas estranhas à ciência espírita, diremos que não há dia, hora ou lugar mais particularmente favorável para a comunicação com os espíritos, que para evocá-los não são necessárias fórmulas, palavras sacramentais ou cabalísticas, que não se requer tipo algum de reparo, de preparo ou iniciação, que é inútil o emprego de qualquer sinal ou objeto material para atraí-los ou repeli-los, sendo o pensamento suficiente para tanto. E, finalmente, que os médiuns recebem suas comunicações sem sair de seu estado normal, tão simplesmente e naturalmente como se fossem as comunicações ditadas por uma pessoa viva. Somente o charlatanismo poderia propor ritos excêntricos e incluir acessórios ridículos. A fonte é O que é o Espiritismo, no capítulo 2º, número 49. Em princípio, o futuro deve permanecer oculto ao homem, sendo apenas em casos raros e excepcionais que Deus permite-lhe a revelação. Se conhecesse o futuro, o homem negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, porque seria então dominado pela ideia de que, se uma coisa deve acontecer, não há por que se ocupar dela, ou então trataria de obstá-la. Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um concorresse para a realização das coisas, mesmo daquelas a que se desejaria opor. Deus permite a revelação do futuro quando esse conhecimento prévio deve facilitar a realização de algum evento, em vez de impedi-lo, induzindo uma ação diversa da que se promoveria sem tal conhecimento. A fonte é O Livro dos Espíritos, terceira parte, capítulo 10. É possível que um espírito preveja questões que julgue útil revelar, ou de cuja revelação esteja encarregado. Há, porém, razão maior para que se desconfie da possibilidade de se tratar de um espírito impostor que se divirta em fazer falsas predições. Somente o conjunto das circunstâncias é que nos pode fazer apreciar o grau de confiança que merecem tais previsões. Livro dos Médiuns, capítulo 26. Os espíritos não nos podem guiar nas pesquisas científicas e descobertas. A ciência é obra do talento, adquirida somente pelo trabalho, porque é somente pelo trabalho que o homem avança em seu caminho. Que mérito teríamos se para qualquer coisa saber, tivéssemos apenas que interrogar os espíritos? A esse preço, todo tolo poderia tornar-se um sábio. O mesmo se dá com as invenções e descobertas da indústria. Há ainda uma outra consideração a ser feita. Cada coisa deve vir a seu tempo, e apenas quando as ideias estão maduras para sua chegada. Se tivesse o homem tal poder, subverteria a ordem de tudo fazendo crescer os frutos antes da estação. Deus disse ao homem:
Tirarás da terra o teu alimento com o suor do teu rosto. Admirável figura que pinta a condição em que se encontra o homem no mundo, precisando progredir em tudo pelo esforço do trabalho. Fossem-lhe dadas as coisas inteiramente prontas, de que lhe serviria a inteligência? Seria como um estudante cujas tarefas fossem feitas por outro. Quando chega o momento de uma descoberta, os espíritos encarregados de conduzir o seu desenvolvimento procuram aquele capaz de levá-la a bom termo, inspirando-lhe as ideias necessárias, mas de maneira a deixar-lhe todo o mérito, porquanto é preciso que ele elabore essas ideias e as ponha em prática. O mesmo se dá com todos os grandes trabalhos da inteligência humana. Os espíritos deixam que cada homem fique em seu próprio meio. Daquele capaz apenas de amanhar a terra, não fazem depositário dos segredos de Deus, mas sabem tirar da obscuridade quem seja capaz de lhes secundar os desígnios. Não vos deixeis, pois, arrastar pela curiosidade ou pela ambição, uma via que não corresponde ao objetivo do Espiritismo e que vos conduziria às mais ridículas mistificações. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 26. E Kardec prossegue: os espíritos não concorrem para a descoberta de tesouros ocultos. Os espíritos superiores não se ocupam com tais coisas, mas os espíritos zombeteiros indicam muitas vezes tesouros que não existem, ou podem apontá-los num lugar, quando se acham no lugar oposto. Tem isto sua utilidade: mostrar que a verdadeira riqueza está no trabalho. Se a providência destina tesouros ocultos a alguém, este as encontrará naturalmente, de outro modo não. Este as encontrará naturalmente, de outro modo não. Passagem que está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 26. O Espiritismo, ao nos esclarecer acerca das propriedades dos fluidos, que são agente e meio de ação no mundo invisível, representando uma das forças ou potências da natureza, nos dá a chave de inumeráveis coisas inexplicadas e inexplicáveis por qualquer outro meio, coisas que passaram por prodígios nos tempos antigos. Assim como o magnetismo, revela-nos o Espiritismo uma lei que, se não desconhecida, é pelo menos mal compreendida, ou, melhor dizendo, conquanto se lhe conhecessem os efeitos. Visto que estes se produziram desde sempre, desconhecia-se a lei a reger tais efeitos, lei cuja ignorância engendrou a superstição. Conhecida essa lei, o maravilhoso desaparece e passam os fenômenos à ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritas, ao fazer uma mesa que gire ou os mortos escrevam, não operam milagres maior do que o médico que restabelece a saúde a um moribundo, ou do cientista que provoca uma descarga elétrica. Aquele que pretendesse, com a ajuda dessa ciência, fazer milagres, seria ou um ignorante do assunto ou um enganador. Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 2. Certas pessoas fazem uma ideia muito equivocada das evocações. Há as que acreditam que as evocações consistem em fazer que os mortos voltem do túmulo com seus acessórios macabros. Somente nos romances, nos contos fantásticos de almas do outro mundo, ou no teatro é que se vêem os mortos a sair de seus sepulcros, paramentados em mortalhas e a estalar os ossos. O Espiritismo, que nunca fez milagres, tampouco fez este mais que outros, porquanto jamais fez um corpo morto reviver. Quando baixa o corpo à sepultura, é em definitivo. Entretanto, o ser espiritual, fluídico, inteligente, não foi aí posto junto ao seu invólucro grosseiro, mas separou-se dele no momento da morte. Uma vez ocorrida essa separação,
nada mais tem o ser espiritual em comum com o corpo. Está em O que é o Espiritismo, no capítulo 2º, número 49. Bem, foi bem longa essa leitura e a gente não interrompeu, porque exatamente são pontos que Kardec levanta e ele faz questão de se estender, porque ele também está mostrando que desde que o Espiritismo nasceu, né, nasceu como doutrina, né? Até então, era uma ideia que sempre esteve, desde que o mundo é mundo, né? Essa ideia sempre foi permeada na alma humana, mas o Espiritismo, como a gente conhece, a partir de 57, com o primeiro livro dos Espíritos, Kardec está mostrando como toda essa base ela foi trabalhada com a racionalidade, combatendo o sobrenatural, combatendo a feitiçaria, o misticismo, né? Então ele é até extenso, né, nesse capítulo, justamente para deixar muito claro, ainda mais naquela época, né, que o espiritismo estava sendo tão atacado, né? Hã? Eu só acho, não, né? É incrível, assim, toda vez que Kardec se propõe a fazer uma análise, né, de uma situação, é impressionante, né? O pensamento filosófico dele, ele vai construindo um pensamento e vai construindo junto com a gente. Então, ele é muito lúcido, muito claro, muito pedagógico mesmo. Então, os argumentos que ele usa, a análise que ele faz, eu sinto, assim, o que eu quero dizer, Kardec é muito próximo do vulgo, como ele mesmo usa às vezes, de vez em quando, da pessoa comum, que lendo isto aqui tem condição de entender o que ele está falando. Então é impressionante isso. Eu sempre fico muito. Toda vez que eu reestudo, que eu revejo, eu tenho essa sensação, né? Da clareza com que ele expõe os argumentos dele. A argumentação dele é muito clara, né, muito lógica. Bem, e outra coisa, né, ele está fazendo citação e indicando, né, de onde que ele tirou. E são textos que ele próprio desenvolve. E quando você vai até essas obras que ele cita, e aí você pode aprofundar, inclusive, mais ainda, né? A respeito de como é que foi tratado o assunto, a seriedade com que foi tratado o assunto, e a mediunidade, a partir de Kardec, ela é tratada de uma maneira, como ele fala no Evangelho, né? De uma maneira santa e sagrada. Mas não tomemos ao pé da letra essa palavra, né? Uhum. O que ele quer dizer é santa e sagrada no sentido, né, de ser uma coisa dada ao homem, né, por Deus, e então, por isso, uma coisa santa nesse sentido, né? Sim. É, e que a gente deve fazer uso, né, dessa mediunidade com responsabilidade e visando sempre a moralização do próprio médium que carrega esse dom, né? E também um auxílio para a comunicação com os espíritos. Longe da ideia de que o médium ele está ali para amparar só o espírito doente. Não é, né? Então, a comunicação ela permite sim trabalhar com espíritos que estão em sofrimento, mas também nos permite nos aconselhar com os espíritos superiores também, que era a característica das reuniões espíritas ao tempo de Kardec, né? Não tinha somente o caráter obsessivo desobsessivo que a gente vê hoje, promovido pelo movimento espírita, né? Porque você não pode evocar. Se você não pode evocar,
É o espírito mentor da reunião que vai trazer os espíritos para você dialogar. E geralmente eles vão trazer quem? Só obsessores e doentes. Por quê? Porque a verdade te liberta. Então não vão trazer ninguém para te instruir. É só para te manter ocupado com esses espíritos. Que tudo bem, você pode até estar fazendo, achando que está fazendo uma caridade ali, né? Mas a gente perde a oportunidade de, inclusive, continuar o desenvolvimento dos temas que Kardec trouxe e que a gente poderia continuar nos instruindo, né? Bem, então, como nós vimos aqui, o Kardec, ele é muito feliz, né? Porque ele vai trazer toda a base que já foi desenvolvida na doutrina espírita, nas obras anteriores, mostrando que, longe da ideia de que o Monsieur Zé quer passar para o espiritismo é muito diferente do que eles querem pintar, né? Muito pelo contrário, combate todas essas aberrações que a gente viu no passado. E a gente fala aberrações porque a maioria também dessas explicações que nós tínhamos na antiguidade era justamente por falta de conhecimento, né? Não se tinha muita explicação, até pela nossa ignorância. A gente, falo a gente, nós como humanidade encarnada, né? Nós não tínhamos o conhecimento necessário para fazer a distinção desses fenômenos. E o Espiritismo vai fazer uso exatamente nesse momento de todo o conhecimento que nós adquirimos ao longo desses séculos, coisa que faltou para a Igreja, né? E o Kardec até alerta para isso, né? Que ela coloca até Deus num patamar até inferior, né? Porque ele chega a mencionar, né, que Deus então, por acaso, não sabe que as criaturas vão evoluindo e continua dando os mesmos ensinamentos há 18 séculos, né? Então aí não é Deus, né? Aí é a própria igreja, né? O estudo de hoje me passa uma impressão a respeito da Igreja Católica. Ela se agarra a certas coisas para manter as coisas como estavam. Ou seja, compara o Espiritismo com a bruxaria, num certo sentido. O que fizeram com as bruxas lá em 1400 e pouco, certo? Ou seja, é uma inquisição sob outros termos, nos termos possíveis para a igreja. Essa é a impressão que me dá. Mas você vê como é que a igreja, né, sempre tratou as mulheres. Olha para a nossa atualidade, vê o que está acontecendo na nossa sociedade. Vê se é só a igreja. O pensamento é o mesmo. Só que um tem Deus no topo e o outro é o materialismo. Eu acho que vai chegar um tempo que a gente não vai mais se referir a Deus como pai, né? Porque você tá a ideia de que Deus é pai passa para o povo judeu do patriarcado, né? Tanto é que eles tinham que ter o varão, né? Que é o primogênito, tinha que ser homem, e toda aquela história, né? E aí você vai vendo ao longo do desenvolvimento, né, dessa ideia, depois para a Igreja Católica a mesma coisa. A ideia é que a mulher corrompe o homem. Por que que você acha que colocaram a Virgem Maria? Porque ela não podia ter sido imaculada, imaculada, né? Aí tem essa ideia errada sobre a sexualidade, né? Então, é tanta coisa, né, para a gente pensar.
Que isso daí foram colocando no nosso subconsciente de uma maneira tal que às vezes a gente está reagindo e a gente nem se dá conta que a gente está reagindo por uma coisa que está no nosso inconsciente já, né? Então essa ideia de Deus Pai também é uma ideia que te leva a um equívoco gigantesco, né? Porque se os espíritos não têm sexo, né? E Deus teria, por que que seria pai? Por que que não seria mãe, então? Já que o amor de Deus que mais se aproxima, o amor dos humanos que mais se aproxima, já que é da mãe, então vai ver que Deus é mãe, né? Não pode ser pai. Ou então é pai e mãe? Não, não tem sexo, né? Não tem. Por isso que, graças a Deus, né, os espíritos definiram como uma inteligência suprema. Pois é. Simples assim, né? Só que essa Simples, ideia, a gente ainda não absorveu ela completa, né? porque a resposta é essa, né? É Exatamente. uma inteligência suprema, acabou. Então É não que, é na pai, não verdade, é mãe. na verdade, se coloca Deus com características humanas. Esse é o grande problema. Tem culturas do nosso planeta em que, na verdade, Deus não é pai, mas Deus é mãe. A mãe Uhum. terra, inclusive. É, Né? exatamente. Tem um filme de ficção científica que trata sobre isso. Eu não lembro agora o nome do filme. Que, na verdade, eles vão para um planeta onde o Deus é uma mãe que gera toda a natureza do planeta. Bem, então nós vamos deixar para o nosso próximo estudo esse parágrafo aqui que ele vai fazer uma síntese da refutação à magia e observação sobre as curas, que é uma das coisas que é citada na pastoral, né? Então eu convido todos vocês a nos acompanharem no próximo estudo. Vamos retomar então aqui a partir desse parágrafo aqui para a gente fechar o capítulo 11. Isso requer uma segunda parte e a gente então se encontra lá. Mas antes da gente fechar o estudo, mais alguma consideração? Dona Não, Marisa, quer dar mais um pitaco? não, da minha parte, não. Esse capítulo é excelente, é muito bom. Eu adoro a ideia de Kardec dizer que o demônio é desastrado. Adoro. Não, enquanto a gente lê aqui, a gente dá gargalhada, ele está sozinho aqui, né? Aham. Hoje eu estava relendo o texto, eu estava no trem, né? Fazia tempo que eu não pegava trem, aí eu aproveitei para ler, né? E aí eu comecei a rir quando ele fala, é um tremendo de um desastrado, né? É, Ele exato. tem essa ironia fina dele, né? Tem. Bom, o cara é um desastrado, né? Mas é exatamente o que Jesus vai falar, né? Quando eles falam que o cara tá com demônio aí, né? Pô, Pois esse é, demônio também é. Esse demônio é bonzinho, né? É burro, né? Porque ele tá agindo contra ele próprio, né? é verdade. Né? É verdade. Kardec faz o papel de Jesus ali também. Usa a ironia ali. Mas é isso, minha gente. Então vamos encerrar o nosso estudo. Amanhã nós vamos ter, né, a Gênese. A Uhum. gente retoma também aquele capítulo lá da uranografia. Bem, então eu vou pedir para a Marisa fazer as considerações finais ou a despedida, já que já fizemos as considerações, né? Sim. Muito bom, né? Mais uma vez, muito agradecidos ao estudo de hoje, sempre com muito esclarecimento e oportunidade de a gente aprender cada vez mais. Nós vamos dizendo arigatou gozaimashita, oyasumi nasai. Arigatou gozaimashita, um beijo no coração de todos e até o próximo estudo.